Você está me assistindo. Hoje a gente vai falar de um tema que sempre que chega a véspera de prova, muito aluno vem falar comigo, vem me mandar mensagem e eu concordo plenamente com essa sensação. Eu, inclusive, tenho às vezes essa sensação, para ser sincero com vocês, até quando eu vou dar um aulão, às vezes, antes de entrar para o aulão, você fica aquela sensação, caraca, será que eu sei a matéria? E muitas vezes, sei lá, quantas vezes eu já dei aulões e não faço a menor ideia em números, e essa sensação ela é pertinente, tá? Vamos lá, vamos tentar trabalhar um pouquinho como evitar, né, essa sensação de não sei nada, né, de nada sei nas vésperas da prova. Tá? O que acontece basicamente com o nosso cérebro, e aqui a explicação ela vai ser um pouquinho teórica no sentido de como que isso pode ser trabalhado na sua cabeça. O que acontece quando você estuda para concurso é que você faz na sua cabeça, vou colocar aqui uma cabeça, isso aqui é uma cabeça. Você faz na sua cabeça várias caixinhas, certo? Várias caixinhas, tipo administração, constitucional. Estou dando exemplo, tá, pessoal? Matemática, português, tá? Então, o que acontece é que você tem várias caixinhas aqui, tá? Quando você está estudando português, você vai e acessa a caixinha do português e a caixinha da matemática fica lá em stand-by. Quando você está estudando constitucional, mesma coisa, e a caixinha de administração fica lá guardadinha. O que acontece muitas vezes é que ao estudar uma matéria, você tem a sensação que você esqueceu as matérias que você tinha estudado antes. Por que que isso acontece na sua vida? Eu não vou ficar explicando neurocientificamente os fatos, mas o que acontece de maneira geral é que o nosso cérebro tem 3 divisões, tá? A primeira divisão, que é a parte dele que você usa para fazer a atividade que você está fazendo agora. Então agora eu estou falando sobre como diminuir essa sensação, evitar, limitar essa sensação de dar branco, né, de não sei nada. Isso é o que você está fazendo agora. Existe uma outra parte do seu cérebro que é a parte guardada, que eu preciso acessar, certo? E existe um inconsciente lá que é ainda um limbo para muitos estudos, tá? O que acontece quando você está estudando, vou pegar esse exemplo aqui, português, é que você coloca português na sua memória presente e joga matemática, joga administração, joga constitucional lá naquela parte do cérebro que você precisa acessar. O que te dá a sensação que a gente vai viver esse cérebro aqui, né? Isso aqui é o que você acha que sabe. Mas, na realidade, isso aqui é o que você sabe, tá certo? Na realidade, o que você vai ter é essa sensação de que só sabe português. Por quê? Porque é o que você está trabalhando presentemente, é o que é o seu presente. Por isso, inclusive, que muitas autoridades no âmbito de concurso público vão dizer o seguinte para você. Na hora de você resolver uma prova de concurso, tá? Na hora de você resolver uma prova de concurso, vamos supor que você tenha lá 10 questões, tá? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você está resolvendo a prova de concurso, você vai demorar mais ou menos até a 3 para começar a pegar o gás daquela questão, daquela disciplina. Então é aconselhável que ao você finalizar, você retome a leitura dessas primeiras. Por quê? Porque nessas primeiras o seu cérebro ainda estava fazendo esse movimento aqui. Ainda estava jogando o conteúdo que estava lá no meio, né, aqui no meio, para o conteúdo presente. Então ele ainda estava fazendo esse movimento aqui. Então é importante que você faça esse exercício. É como se você estivesse aquecendo o seu cérebro e aí você está pronto. Então a dica é, aqueça seu cérebro e na hora da prova volte. Então o que eu tenho para dizer para você? Primeiro, isso é só uma sensação, tá? Não é verdadeiro.
É natural, porque a sua cabeça está dividida em caixinhas. Qual que é a única métrica que eu acredito que você deve levar em consideração para realmente medir, ou auferir, ou controlar, ou avaliar o quanto você sabe? Quantidade de questões que você acertou ou errou, né? Proporção de acerto. Isso é o que mais importa aqui, tá? Isso é o que mais importa aqui. Por quê? Porque aí você tira esse aspecto qualitativo. Vamos lá, para que a gente possa discutir sobre esses dois elementos que são importantes na sua preparação, tá? Então, entendemos o porquê dessa sensação, tá? É um elemento fisiológico, o nosso cérebro acha isso. Quando você está ajustando a sua preparação para qualquer prova, para qualquer concurso, o seu coach, ou você, ou o seu treinador, ele vai precisar de alguns elementos para avaliar como é que você está melhorando o seu desempenho, né? Nós já falamos bastante sobre isso aqui. Quais elementos ele vai utilizar, quais são os principais elementos que ele vai utilizar? O principal elemento, né, um dos principais elementos que ele vai utilizar são os simulados ou as questões que ele vai propor para você. Neste sentido, ao propor as questões, qual vai ser o grande sinalizador que ele tem, tá, dentro dessas questões? O quanto você acertou e o quanto você errou. Então, o que ele fez? O que é questões erradas e questões certas? Isso são indicadores. Indicadores. Por quê? Porque eles estão indicando o seu desempenho, a sua performance. Então, eles são indicadores. Existem dois tipos de indicadores. Os indicadores qualitativos e os indicadores quantitativos. O que os elementos... Vou dar um exemplo de indicador qualitativo. Sensação. Sensação. A sensação o quê? Sei. Não sei. Não sei. Então eu tenho duas sensações. Sei ou não sei? Certo? O que é um elemento quantitativo? Um indicador quantitativo pode ser esse. Quantidade de questões barra acertos, né? Acertos. Aqui na realidade o mais indicado seria colocar o acerto em cima, né? Tudo bem, você entendeu? Acertos por quantidade de questões. Tá certo. Os elementos quantitativos, eles são subjetivos. Enquanto os elementos quantitativos são mais objetivos. Então, quando eu digo para você, se apegue mais a quantas questões você acerta em relação ao que você erra, do que as suas sensações, eu estou dizendo, se apegue mais a elementos objetivos e não a elementos subjetivos. Essa é a chave para que você possa realmente entender se você está indo bem ou mal na sua preparação. Porque se você pegar e se apegar excessivamente às sensações, o que naturalmente vai acontecer? Um dia você acorda bem, outro dia você acorda mal. Isso faz parte. Quem faz musculação, quem treina qualquer coisa, corrida e tal, não tem dias que você corre melhor do que você corre no outro dia? Não tem situações onde você está mais feliz, situações que você está mais triste? Isso são elementos qualitativos, são sensações. Diferenciam de um para o outro sem ter uma característica pontual, dizendo que isso é melhor ou pior. São elementos subjetivos. Diferente, por exemplo, dos elementos quantitativos. Os elementos quantitativos, eles são mais fáceis de medir, mais fáceis de controlar e naturalmente mais fáceis de melhorar. Então, se for
para eu olhar para alguma coisa e dizer, olha, você realmente não sabe nada, você tem que olhar para a quantidade de questões que você acertou há 2 semanas atrás e a quantidade de questões que você acertou essa semana, para você efetivamente entender, não, realmente eu não sei nada, porque eu não tive uma evolução, ou eu tive um decréscimo grande. Tá? Então cuidado, aqui a gente trabalhou 2 temas importantes: como evitar essa sensação, ou seja, apegando-se muito mais a elementos objetivos do que elementos subjetivos. E no segundo momento, criar efetivamente uma planilha para que você possa acompanhar essa sua evolução. Eu já fiz essa planilha aqui quando eu falei sobre simulados. Mas, como eu estou trabalhando esse tema agora com vocês, a gente pode refazer sem problema nenhum. Mas, basicamente, o que é essa planilha? São as disciplinas relacionadas. Então, aqui eu coloco a matéria e aqui eu coloco o meu desempenho no simulado 1, no simulado 2 e os totais. Você pode colocar aqui. Ou as evoluções, tanto faz. Tá? Então, vamos supor a matéria aqui seja português. Tá? A matéria aqui seja português. No simulado 1, na realidade, aqui vai simulado 3. Aqui vai S3. Aqui vai S3 e S4. Os totais vão aqui embaixo. Totais. Português. Então, depois de português, eu tenho matemática. Vou colocar um direito aqui, um constitucional. Aí, na primeira semana, você vai manter estável a quantidade de questões. Então, você vai botar 10, você vai botar 10 e você vai botar 10. Mesma coisa aqui, mesma coisa aqui. Aí você vai ter um aproveitamento, fica mais fácil de fazer percentual aqui, né? Vou utilizar só 3 semanas, tá bom. Então, vamos lá. Aí você... Então, aqui eu tenho 30 questões. Aqui eu tenho 30 questões. Aqui eu tenho 30 questões. Por isso que eu falei que o ideal era você inverter. Quantos acertos? Em português, na primeira semana eu fiz 8 acertos. Em matemática fiz 5. Em constitucional fiz 5. Fiz 18 de 30. Vou fazer um fenômeno aqui que muitas vezes acontece. O cara tem uma queda em português, aí o cara faz 8 aqui, e aí o cara faz gabarita constitucional, não é difícil. Tá? Aí o cara 18, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25. Olha o que acontece. Ele fica pegadaço nisso aqui, ó. Natural. Putz, tive uma queda em português. Mas ele não percebe que se ele estivesse fazendo um concurso, ele teria pulado algumas posições. Então é importante que você faça essa avaliação conjunta. Tive uma queda em português? Sim, mas poxa, uma queda por uma questão é talvez uma disciplina dentro do português que você não saiba mesmo, que realmente você não tem entendido, que você tenha mais dificuldade. Mas agora, isso aqui é um salto considerável, isso aqui, pelo amor de Deus, você dobrou a sua performance. Então, é importante que você tenha a métrica dos totais também, porque eles vão te indicar o posicionamento. Tá? Eles vão te indicar o posicionamento. Eles vão emular, eles vão simular o seu resultado. Um cara que fez 18 de 30 e um cara que fez 25 de 30 estão em posições completamente distintas. Mas se você ficar pegado nisso aqui, você vai ficar com aquela sensação, putz, não sei nada. Diminuir a minha nota em português. Claro, né, vou trazer uma terceira situação aqui. Se você na terceira semana mandou isso aqui, 555, fez 15 de 30, preocupante. Porque você teve uma queda absurda e uma queda absurda. Tá? Aí, claro, aí você tem que se preocupar. Mas fora isso, você não precisa se preocupar. Por quê? Porque você está vendo o resultado, como ele fica. Então, isso aqui vale para medir o quanto você sabe. Isso aqui não vale. Isso aqui é sensação. Isso aqui é sensação.
Isso aqui vai depender de pessoa para pessoa, tá? E o que é o meu maior problema, tá? Meu maior problema é na semana final, na última semana. Tá? A galera que vai fazer MPU, semana que vem, né? Então, assim, essa semana, do dia 16 até o dia 21, é uma semana muito difícil. Por quê? O aluno está fazendo muita questão. Questão, muita revisão. Muita revisão e muita questão. E aí ele tende a ficar preocupado excessivamente com isso. Na reta final, se você efetivamente fez uma boa preparação, o que você deve buscar aumentar é a sua confiança. É isso que importa. Aumentar a sua confiança. Ponto final. Eu não preciso nada mais do que aumento de confiança na reta final de um concurso. Claro, eu preciso estar pronto, preparando, mas é praticamente concurso público, você começa a empurrar um carrinho. Aí você tem aquela inércia para começar a estudar. Uma vez que você está empurrando o carrinho, que você já venceu a inércia, a reta final é quase que a hora que você solta o carrinho. É muito mais importante que você tenha confiança nessa reta final do que você empurre o carrinho um pouco mais. Tá certo? Por isso que muita gente diz assim, nossa, cheguei acabado na hora da prova. Muitas vezes você não descansou o suficiente para fazer a prova. Tá certo? Você não descansou o suficiente para fazer aquilo. E o descanso e a sua capacidade de descansar é fundamental. É fundamental para que você tenha um bom resultado. Tá certo? Então, o que você deve evitar são as sensações, qualquer que seja ela, que vão abater a sua confiança. Porque esse elemento aqui é o elemento emocional que na hora da prova vai te diferenciar dos demais. Tem muita gente, pessoal, mesmo, que estuda para concurso há muito tempo. Tem uma capacidade gigantesca. Aí você olha o quadro do cara de matérias e simulados, pô, tu olha pro cara e fala assim, meu irmão, o cara vai passar, véio, é certo que o cara vai passar. Esse cara vai passar, certo? E aí o que acontece, cara? O que acontece? Na hora da prova o cara tem um resultado terrível. Na hora da prova o cara tem um resultado terrível. Qual que é a análise que a gente faz disso? Que o aspecto emocional no dia da prova ou na reta final detonou o cara. Então, é um elemento que muita gente, claro, a gente fica bem apegado à teoria aqui, fica bem apegado ao estudo, né? Mas elementos alegóricos ao estudo, como a sua capacidade psicológica de vencer os elementos controversos a você durante a sua preparação, é um elemento que merece muita atenção, tanto sua quanto de nós professores. Eu fico muito, muito triste, cara. É tristeza até, você vai perdoar o desabafo. Pessoas que quando a gente fala sobre técnica de estudo, diz que é perder tempo. Diz que não, só existe uma técnica de estudo, é sentar a bunda na cadeira. Então, filhote, senta a bunda na cadeira tu e me dá um cara para eu preparar do teu lado. Eu passo ele, no mínimo, na metade do tempo que você vai aprovar. Tô falando porque eu já vi milhões de pessoas fazendo isso. Muita gente, já acompanhei muita gente em sala de aula que comia os livros. O cara sabia tudo, mas nunca era aprovado. Por quê? Só bunda de estudo. Estudava e não absorvia o conteúdo. 2, não tinha capacidade emocional de fazer a prova. Então, é isso que eu falo. Muita gente critica a técnica de estudo. Ah, você vai comprar um livro de técnica de estudo? Pô, compra uma doutrina. Cara, é diferente. Quando você vai fazer qualquer coisa na sua vida, você começa como? Você começa fazendo ou você começa aprendendo a fazer? Quando você vai cozinhar, você primeiro aprende a cozinhar e depois cozinha ou você sai cozinhando? Você primeiro aprende o básico e aí depois você sai cozinhando. É a mesma coisa para estudar. O grande problema é que a gente acha que a gente sabe. Eu também achava... Até desde os 19 anos começar a acompanhar pessoas que estudam iguais os condenados e não conseguem ter resultado. Porque o foco não é estudar, o foco é ter capacidade de resolver uma prova. O foco é ter capacidade de absorver conteúdo. Tá certo? Então, a minha grande
Meu grande ponto realmente é você trazer elementos para eliminar sensações e trazer avaliações mais objetivas, para que você consiga segurar cada vez mais as suas sensações. Certo, meus queridos? Estamos conversados, estamos entendidos? Então, fica aqui o meu grande abraço para você, obrigado pelo carinho, você que vem nos acompanhando aí já há bastante tempo, a gente está trabalhando essas técnicas com vocês e em breve, pessoal, já fica meu grande convite aqui para vocês, a gente vai trabalhar dentro do concurso da PM Santa Catarina e do DEPEN, a gente vai trabalhar esses dois concursos que estão na boca para sair agora depois do segundo turno das eleições. A gente vai trabalhar de maneira bem focada esses dois concursos. Claro que a gente não vai esquecer de vocês, a galera do tribunal e de outras áreas administrativas, mas a galera da polícia eu vou pegar pela mão e vou carregar até a aprovação. Valeu, meu querido. Valeu, minha querida. Um grande abraço, professor Marco Ferrari. Muito obrigado pelo carinho e continue com a gente.